Fala galera, aqui é o Drake. Imagina que você tivesse que acordar no mesmo pesadelo noite após noite, e a cada vez que morre, seu corpo começa a mudar. O que você faria? Esse lugar esconde um segredo bizarro, e a Melanie infelizmente sabe disso, já que ela tinha batido as botas mais vezes do que gostaria. Então, em mais uma tentativa de escapar, a coitada está fugindo de uma criatura comedora de humanos, e infelizmente ela consegue escapar de uma caverna no último segundo. Mas quando achava que estava a salvo, um assassino aparece com uma picareta e finaliza a mulher mais uma vez. E enquanto a Melanie passava pelo inferno, vemos a sua irmã Clover fazendo uma viagem com seus amigos, pois desde que sua irmã foi dada como desaparecida um ano atrás, a Clover não desistiu de encontrá-la. Por isso a moça se juntou com seus amigos para fazer uma viagem através do estado, tentando achar o último lugar em que ela foi vista. E no caminho, o Max começa a falar como deveriam comemorar o fim da viagem de algum jeito positivo, como um tipo de encerramento. Mas a Nina avisa que não tinha nenhuma razão para comemorar, pois até aquele momento não haviam achado nenhuma pista relevante, muito menos a Melanie. E então o Abe diz que esperava ao menos uma conclusão para tudo isso, mas a Clover não gosta nada disso, pois ela fala que sua irmã estava desaparecida e não morta. Com isso, eles vão até o posto de gasolina onde a Melanie foi vista pela última vez, gravando um vídeo onde pedia desculpas para sua irmã por não ter ficado por perto quando a mãe dela bateu as botas, mas que precisava de um tempo para esfriar a cabeça. E aí a Megan fala que todos deveriam dar as mãos para tentarem se conectar com o reino espiritual e tentar sentir os vestígios da existência da Melanie, pois a Clover tinha pedido para a garota vir, justamente por causa das suas tais habilidades paranormais. E mesmo contra a vontade do restante do grupo, todos dão as mãos e tentam se concentrar, só que eles são interrompidos quando um trailer quase atropela os cinco. E frustrada por ainda não ter conseguido achar a irmã, a Clover vai até o posto de gasolina, e o Max pensa em ir atrás, mas os outros pedem para ele dar um espaço para a amiga, pois a Clover terminou com o cara justamente porque ele não sabia o momento de se afastar. Enquanto isso, dentro do posto, a garota aproveita para perguntar pro atendente se ele tinha visto a sua irmã, e o Sr. Hill não parece nada surpreso em saber que a Clover estava procurando uma menina desaparecida, pois isso era bem comum em uma região mais à frente, chamada de Glor Valley, um lugar que os locais evitavam e que era conhecido por ter coisas ruins e bizarras acontecendo o tempo todo. Ao saber disso, a jovem volta até os seus amigos e fala que tinha uma ideia de onde a Melanie poderia ter desaparecido. Com isso, o Abe dirige até o tal lugar, debaixo de uma tempestade extremamente forte, que parecia ter começado do nada. Mas quando todos estavam prestes a surtar com medo de sofrerem um acidente naquele temporal, os cinco se surpreendem ao chegarem em uma espécie de hotel no meio da floresta, em uma clareira que parecia estar parada no tempo, tanto que a própria chuva não afetava o lugar, criando uma parede de água em volta da clareira. Nesse momento, a Megan fala que estava sentindo uma energia muito ruim vindo daquele local, e repara em uma espécie de cova feita em frente à casa. Porém, como o Abe se recusava a dirigir naquela chuva de novo, todos decidem entrar na cabana para ver se tinha alguém que poderia ajudar. E obviamente, o medroso do Max é contra isso, e tenta usar o telefone para achar uma rota segura, mas percebe que ali não tinha nenhum sinal de telefone, deixando todos presos e sem comunicação em um lugar bizarro. Sem perder tempo, a Megan, o Abe e a Nina entram na cabana, e a Megan vai ao banheiro tentar aliviar o mal-estar que estava sentindo desde que chegou ali. Já o Abe vai checar o resto dos cômodos para registrar tudo em gravações, até que ele se depara com um quadro cheio de papéis, e percebe que no centro dele tinha um cartaz de desaparecido. Porém, ao arrancar os papéis que estavam por cima, ele percebe que o quadro inteiro estava preenchido com cartazes de várias pessoas desaparecidas, incluindo a Melanie. Enquanto isso, no salão principal, a Nina começa a investigar os arredores e encontra um calendário que tinha parado no dia 24 de outubro de 1998. Além disso, ela repara em uma espécie de ampulheta bizarra na parede, com uma caveira embaixo, e vê que ao lado tinha uma lista de visitantes, onde por algum motivo ela decide colocar o seu nome. Em seguida, ela começa a folhear as páginas anteriores e vê que várias pessoas escreveram seus nomes diversas vezes, incluindo a irmã da Clover. Nesse momento, a Megan aparece e também fica surpresa ao ver aquilo. Porém, nada poderia preparar as duas porque o Abe queria mostrar, pois nos cartazes que ele encontrou não havia nomes, idades ou qualquer detalhe para contato, caso as pessoas fossem encontradas, o que só deixava tudo ainda mais bizarro. Em paralelo, vemos a Clover e o Max do lado de fora observando a parede de água, até que a garota ouve a Melanie chamando-a da tempestade. E sem pensar duas vezes, a jovem se enfia na floresta procurando por sua irmã. O problema é que poucos minutos depois, o sol se põe, e de alguma forma, a Clover foi teleportada de volta à clareira, mas não parece entender muito bem o que tinha acontecido. Vendo que sua amada estava confusa e encharcada da chuva, o Max decidiu levá-la para dentro, mas quando ela entra e vê a assinatura da sua irmã no caderno, ela fica animada, pois isso significava que ela realmente poderia estar viva, já que tinha ouvido a voz dela na floresta. Porém, ao saber dessa informação, os amigos dela ficam ainda mais assustados, já que tudo isso era muito estranho. E aí, a Nina percebe que a ampulheta na parede tinha sido virada, mas antes que eles pudessem analisar melhor, todos ouvem um barulho estranho fora da casa, e quando olham, percebe que o carro do Abe tinha sumido, até que alguém liga o veículo no meio da tempestade. Assustados, e pensando que o responsável pelo desaparecimento da Melanie estava tentando fazer o mesmo com eles, o Abe e a Nina pedem para os outros irem procurar um telefone que funcionasse, enquanto eles ficam vigiando a pessoa
pessoa no carro. E então os três vão até o andar de baixo procurar, e o Max fica meio confuso, pois não entendia porque tinham janelas no andar que ficava no subsolo. Porém, antes que pudesse pensar melhor nisso, a Clover encontra um telefone com linha, mas quando tenta ligar para a polícia, a chamada simplesmente cai. E olhando em volta, a Megan encontra um rádio que parecia estar funcionando, e tenta usá-lo para contatar alguém de fora, mas apesar de ter sinal, parecia não haver ninguém do outro lado. E enquanto seus amigos procuravam por uma forma de pedir ajuda, o Abe e a Nina continuavam vigiando o carro, até que eles ouviram um barulho vindo do quarto no fim do corredor, e o homem vai checar o que era. Porém, poucos segundos depois, a Nina escutou uma batida muito forte, e começou a chamar o seu namorado, mas quando ele não respondeu, a garota foi até o quarto ver o que estava acontecendo, encontrando o Abe sendo partido ao meio por um maníaco mascarado. Nesse momento, os três no andar de baixo escutam os gritos da Nina, e o Max sobe as escadas silenciosamente, para ver o que tinha acontecido, encontrando o assassino dando cabo dela. Com isso, o garoto corre até suas amigas, pedindo que todas se escondam, pois havia um psicopata na casa. Poucos segundos depois que eles se escondem, o assassino vai até o andar de baixo procurando por outras vítimas, e ao invés de ficar escondido, o Max tenta bancar o herói na frente das garotas, e dá uma de Datena naquela coisa, porém o bicho nem sente. Então num movimento rápido, o garoto pega um pedaço de madeira e tenta cravar no mascarado, mas é facilmente finalizado por ele. Com isso, o mascarado entra no cômodo em que as meninas estavam, e segue indo em direção ao armário onde a Megan estava, e aproveitando enquanto aquela coisa parecia distraída, a Clover se esgueira até uma faca que estava ali perto, e se prepara para atacar o homem. O problema é que o cara encontra a Megan, e joga a garota na parede como se ela não pesasse nada, e depois começa a amassar a cabeça da garota no chão. Nesse momento, a Clover tenta salvar a amiga, e crava a faca nas costas do assassino, mas isso não adianta de nada, e vendo que seria a próxima se não saísse dali, a garota corre até o lado de fora da casa, e tenta fugir para a floresta, até que ela avista o que parecia ser a sua irmã em meio à mata, mas antes que conseguisse se aproximar, o assassino a finaliza com uma picareta, e com a última vítima morta, a ampulheta reinicia, e voltamos no tempo para o momento em que a Nina assinou a lista de visitantes, até que o Abe chama todos para verem o que ele tinha encontrado, e quando vão até lá, os cinco veem os seus cartazes desaparecidos colados no mural. Com isso, a Megan fala que essa energia pegou eles, assim como provavelmente tinha feito com todas aquelas pessoas, mas o Max explica que pode ser algo além de uma força sobrenatural, pois eles pareciam estar presos num loop temporal, mas quando ele fala isso, as luzes começam a piscar, e o pessoal entende que de alguma forma, as coisas não estavam acontecendo igual a primeira vez, portanto não era um loop no tempo, a noite apenas resetava quando todos batiam as botas. Nesse momento, a porta começa a bater sozinha, e os rapazes vão até lá bloquear na esperança de impedir o que quer que estivesse tentando entrar, e como se não pudesse piorar, a Megan parece estar passando bem mal, pois estava sentindo muita energia negativa ao redor, como se algo maior estivesse se aproximando. É aí que ela começa a se contorcer e gritar de uma forma bizarra, até que do nada as luzes se apagam, e quando os outros ligam os celulares, a menina tinha sumido, porém eles conseguem ouvir a voz dela sussurrando no fim do corredor, e voltam até o quarto onde estavam os cartazes desaparecidos, encontrando a sua amiga flutuando na frente deles. E aí os fantasmas daquelas pessoas começam a falar através da Megan, dizendo que os ciclos de morte nunca paravam, e que só queriam morrer em paz. E outros mais antigos diziam que todos ali eram pecadores, e que a cidade inteira merecia ser punida pelo que fizeram, fora que ninguém nunca viria salvá-los, e nem poderia fazer isso. Então a Megan volta a si, e parece ter absorvido a experiência dos fantasmas, dizendo que naquele ciclo, algo tentaria entrar na casa, e eles não poderiam deixar de forma nenhuma, mas logo em seguida ela tem o seu pescoço estralado pelos fantasmas. Mas antes que pudessem ter tempo de absorver a morte da sua amiga, os quatro escutam alguém batendo na porta, e vão até a janela olhar quem era, só que o Abe não consegue ver ninguém, e quando pensam que era só isso, eles ouvem a Melanie gritando por socorro do lado de fora, e sem pensar duas vezes, a Clover se prepara para ir abrir, mas o Abe a impede, lembrando do que a Megan tinha dito antes de bater as botas, que algo iria tentar entrar, e eles não deviam permitir. Só que ao invés de ajudar o Abe, o Max prefere atrapalhar e ajudar a Clover a sair, e esse cara é gado com orgulho. Porém, eles não encontram ninguém do lado de fora, mas percebem que tinha uma casa estranha do outro lado que não estava ali antes, e quando a Clover pede para voltarem para dentro, ela é puxada por uma força sobrenatural em direção à casa, e seus amigos até tentam ajudar, mas são jogados para dentro da casa pela mesma entidade, que tranca a porta impedindo os três de sair, enquanto arrasta a Clover para dentro da casa. E assim que puxa a jovem para as trevas, a porta da cabana se abre, e o Max imediatamente tenta ir atrás da sua amada, mas o Abe impede, falando que a garota provavelmente iria bater as botas daqui a pouco, e não valia a pena desperdiçar o tempo indo atrás dela, já que a jovem iria retornar com um loop. Era melhor investir esse tempo tentando escapar e conseguir ajuda. Só que o Max não quer de forma nenhuma desistir da gadice, e prefere morrer indo atrás da Clover, fazendo o Abe ficar irritado, e dizer que mesmo fazendo isso, ela não vai querer aquele Zé Ruela de volta, fazendo o rapaz ir embora desejando que os dois morram. Depois que o Max sai, a Nina fica irritada com seu namorado pela forma que ele falou com o garoto, mas o Abe avisa que precisavam dar um jeito de fugir, senão ficariam presos ali para sempre assim como os outros, e só poderiam ajudar o Max e a Clover de verdade se achassem uma
uma saída. Em paralelo, a Clover acorda em uma sala rodeada de máscaras bizarras, até que ela olha para o lado e vê uma idosa sentada na frente da TV, respirando por um tubo de oxigênio, e a televisão estava passando um noticiário, que contava sobre um desabamento na mina local que finalizou dezenas de pessoas. Porém, a garota tenta sair pela porta por medo de ficar ali sozinha com aquela velha, mas descobre que estava presa ali, e como se não fosse suficiente, a mulher ainda se levanta indo em direção à garota, que implora para ir embora, mas a bruxa apenas conta que a única forma de fazer isso era sobrevivendo a noite inteira, caso contrário, ela se tornaria apenas mais uma parte daquele terror. Com isso, a velha ataca a Clover, colocando a jovem para respirar o que quer que estivesse naquele tanque, e dizendo para ela sofrer junto com todos naquela cidade maldita, sofrer até que os portões do inferno se abram. E enquanto a Clover parecia ser possuída por algo, a bruxa ia se desintegrando até virar pó. Pouco tempo depois, vemos o Max entrando na cabana, enquanto a Nina e o Abe corriam até o carro. E aí, o cara sai dirigindo em meio à tempestade, procurando por uma saída, mas quando estavam prestes a voltar para a estrada, eles veem uma criatura gigantesca saindo de trás das árvores, e decidem que era melhor voltar até a clareira de ré, do que ser pisoteado por aquele monstro. Então, o Abe abre a porta do carro para procurar outra rota de fuga, mas quando sua amada olha para ele, percebe que o cara tinha sido finalizado, e então o assassino mascarado aparece, e também dá cabo da garota. Agora voltando pro Max, o cara ouve barulhos vindo do andar de cima, e sobe procurando pela Clover, mas tudo que ele encontra é um monte de bonecas e uma cadeira de balanço se mexendo sozinha. Com isso ele para a cadeira e segue caminho, mas quando ouve o mesmo barulho de novo, ele olha e vê um palhaço bizarro sentado ali, e em vez de fugir dali como qualquer pessoa mentalmente sã faria, ele pega e chuta o palhaço longe, e quando estava prestes a ir embora, ele é encontrado pela Clover que estava possuída, e é finalizado. Em seguida a garota sai da casa da bruxa esperando uma próxima vítima, mas é atropelada pelo assassino mascarado, e também bate as botas, reiniciando o ciclo. Mas dessa vez, todos percebem que tem alguma coisa diferente, pois toda vez que voltavam, eles se sentiam mais fracos, e o cabelo da Megan estava começando a cair como se seu corpo estivesse perdendo a vida, mostrando que todos tinham um limite de vidas, antes de baterem as botas de vez. Com isso, o grupo barrica as portas da cabana e se tranca no banheiro, onde a Clover conta a eles sobre o que a bruxa tinha dito, sobreviver à noite ou se tornar parte dela. Isso deixa todos preocupados, principalmente a Megan, que mostra os seus cabelos caindo, e aponta para as unhas do Max, que estavam lentamente se transformando em garras. Então eles percebem que tinham pouco tempo, e aí o Abe vai até a pia e nota que de alguma forma a água tinha voltado. Então ele pega e bebe um pouco, dando um gole para cada um dos seus amigos que estavam com sede. Então a Clover insiste que deviam aproveitar para tentar encontrar a sua irmã, só que os outros avisam que provavelmente ela já virou um monstro, pois não deve ter conseguido escapar, e que só vieram até ali para que a Clover entendesse que sua irmã se foi, e finalmente aceitasse isso. E aí o Abe começa a passar muito mal e tossir sem parar, deixando todos preocupados com ele. Porém, antes que alguém pudesse ajudar, o cara simplesmente explode na frente de todos, deixando a Nina em pânico, e ela vai até a pia lavar a boca e o rosto, mas quando toca na água, a garota também explode, fazendo eles entenderem que tinha algo de errado com a água daquele lugar. Então eles se afastam do banheiro, e a Megan também começa a passar mal, mas diferente dos outros, ela é quase torturada, tendo seus membros e órgãos explodidos aos poucos, até que finalmente a cabeça dela explode, finalizando a garota. Vendo que tinham pouco tempo, e sabendo que precisavam salvar os outros, a Clover pede para o Max finalizar ela, pois não queria sentir a dor de ser explodida, só que o rapaz não consegue machucar quem amava, e antes que pudesse se desculpar por isso, ele também tem a cabeça explodida. Então, vendo que era a última que sobrou, a Clover se deita no chão e espera sua hora chegar, até que ela ouve alguém se aproximando, e vê que era o mesmo cara do posto de gasolina, e ele diz que ela tinha quase conseguido sobreviver aquela noite, mas que não era ficando parada que iria conseguir fazer isso, e antes que ela pudesse perguntar alguma coisa, a garota também explode, reiniciando o ciclo mais uma vez. Quando volta a si, a Megan percebe que estava ganhando presas, e pergunta se mais alguém tinha notado algo estranho nos seus corpos, e além disso eles param de perder tempo, e começam a procurar por informações que pudessem ajudá-los a escapar. Então eles encontram diversos documentos falando sobre um desabamento que aconteceu em uma mina abaixo da cidade de Glor Valley, engolindo a cidade e finalizando mais de 1000 pessoas. E no meio das manchetes, a garota encontra um crachá, que pertencia ao Dr. Alan Hill, um médico especialista em trauma, que veio atender os sobreviventes da tragédia, e esse era o mesmo cara que a Clover viu no posto. E aí eles descobrem que esse cara era um doutor especialista em traumas, que veio atender e tratar os sobreviventes da catástrofe. Então, Max conecta os pontos, e percebe que o desabamento deve ser a razão do andar de baixo daquela casa estar embaixo da terra, e que provavelmente a porta da frente era aquela bem ao lado deles. Mas quando a Nina vai dar uma olhada no que tinha ali, ela encontra túneis subterrâneos, e consegue ouvir vários gritos de criaturas desconhecidas, decidindo que era melhor não irem para lá. Porém, uma coisa que deixa todos meio confusos é a razão de sempre estar surgindo um monstro novo para atacá-los. Mas a Megan fala que isso de certa forma fazia sentido, pois se fosse sempre a mesma coisa, o medo deles iria diminuir gradativamente.
Então, seja lá o que estiver fazendo isso, está querendo manter todos com medo. Nesse momento, o Max encontra uma fita VHS e decide colocá-la para tocar. O problema é que a fita era de relaxadas, mas depois de passar uma vergonha na primeira, na segunda fita eles acabam descobrindo algo bizarro. O Dr. Hill mostrava um dos seus experimentos, onde ele explica que a finalização de mais de 1000 pessoas sufocadas embaixo da terra, junto ao trauma dos sobreviventes, criou um campo de energia estranho, que afeta qualquer um que esteja dentro dele, tanto sobreviventes quanto visitantes. E enquanto filmava uma das suas cobaias, ele mostra como o medo e a fome começavam a afetar fisicamente o ser humano, tornando-o mais monstruoso a cada ciclo, o transformando no que o Dr. chamava de Wendigo, uma criatura que representava a fome e a necessidade. E na fita ele diz que o máximo que as cobaias costumavam durar eram 11 noites, e como nossos amigos aqui já tinham batido as botas 3 vezes, eles tinham apenas mais 8 chances para escapar antes de virarem monstros. Nesse momento, o rádio que tinha ali embaixo começa a funcionar, e o Dr. Hill fala que eles finalmente estavam entendendo como as coisas funcionam. E aí a Clover pede para ele deixar todos saírem, mas o cara fala que só tinha uma forma de fazer isso. Primeiro, eles teriam que encontrar a saída, e segundo é que um deles tinha que sacrificar e ficar ali para os outros 4 sobreviverem. E isso já deixa o Abe meio feliz, mas seus amigos avisam que ninguém iria ficar para trás. Com isso, a Clover fala que tinham que encontrar o Hill, pois ele era a peça-chave desse lugar. E aí a Megan fala que estava sentindo o cara por perto, e através das energias ela encontra o mapa da antiga cidade de Glor Valley na gaveta, e eles entendem que através daqueles túneis, provavelmente eles conseguiriam chegar na cidade que foi engolida, e que talvez o Hill ficava no centro de psiquiatria da antiga cidade. Mas como os riscos de entrarem naqueles túneis eram muito grandes, a Clover tem outra ideia, e decide tirar o doutor do seu esconderijo, pedindo para eles se encontrarem, e surpreendentemente o cara aceita, mas deixa claro que os amigos dela não poderiam ir juntos, pois ele estava preparando algo especial para a Clover, e estaria esperando ela na floresta junto com a sua irmã. Essa frase faz a Clover tomar a sua decisão final, então ela diz que precisava tentar tirar a Melanie dali, e sai correndo em direção à floresta. Seus amigos até tentam impedi-la, mas o Abe barra os 3, pois sabia que se a Clover batesse as botas, ele poderia ficar vivo, e desde que saísse dali, o cara não se importava com quem ficaria para trás. Depois que a Clover sai, seus amigos ficam extremamente irritados com o Abe, dizendo que ele foi extremamente covarde, mas o cara apenas fala que ninguém ali iria aguentar mais mortes, e que se continuassem assim, iriam apenas gastar todas as chances até virarem aquelas coisas. Só que o Max se recusa a sair vivo se alguém tivesse que morrer para isso, principalmente se fosse a Clover. Por isso ele volta para todos se finalizarem caso aconteça algo com a moça, e todos concordam, tirando o Abe, que pergunta quantas outras mortes eles aguentariam até enlouquecer. Além disso, o Abe ainda cita que a Clover já tinha tentado bater as botas por conta própria, e se deixassem ela se sacrificar, apenas estariam dando a Clover o que ela queria. Nesse momento, a Nina perfura o cara como uma picareta, e pede para os outros irem atrás da Clover, dizendo para o Abe que se não achassem sua melhor amiga, era ele que seria o sacrifício da noite, por ser tão babaca e egoísta. E aí a Nina se senta ao lado do namorado, enquanto esperava os outros voltarem, e o rapaz conta que só fez aquilo tudo porque tinha medo de ir de base de vez. Com isso, a Nina conta que também não pretendia ser sugada por aquele lugar, mas que não iria deixar seus amigos para trás, pois eles eram os únicos que lhe apoiavam de verdade. E aí o assassino mascarado aparece e dá cabo dos dois. Enquanto isso, na floresta, a Clover continua procurando pelo doutor e sua irmã, até que infelizmente ela pisa em uma armadilha de urso, ferindo gravemente a sua perna. E enquanto tentava escapar, ela ouve algo se aproximando nas sombras, e a criatura puxa a corrente da armadilha, levando a garota para a escuridão. Em paralelo, vemos o Max e a Megan se esgueirando pela floresta à procura da amiga, até que eles encontram parte da cidade soterrada, e veem que realmente muita gente deve ter sofrido com a catástrofe. Mas enquanto reparavam nos arredores, a Megan vê uma gosma estranha pingando no seu ombro, e quando olham para cima, os dois veem um mendigo pronto para devorá-los. Com isso, eles fogem desesperados, mas a Megan acaba caindo no que devia ser um teto de vidro antigamente, e com o impacto, o vidro começa a rachar. Com isso, Max tenta ajudar a sua amiga, mas quando estavam prestes a tirá-la dali, o mendigo pula na garota, derrubando ela lá embaixo e arrastando o corpo para as trevas, onde seria devorado. Assustado e sabendo que não poderia ficar ali, o garoto continua correndo pela floresta até encontrar a Clover, que por sorte tinha conseguido escapar da criatura, que sai das trevas revelando ser a Melanie já transformada em um mendigo. Então, desesperado para salvar a sua amada, o Max arranca a armadilha de urso da perna da Clover e coloca na cara da Melanie, ganhando tempo para os dois fugirem dali e se esconderem na entrada da antiga mina de Glor Valley. Ali a Clover desaba por perceber que colocou seus amigos em perigo à toa, pois já não era mais possível salvar a sua irmã, só que o Max pede para ela não pensar nisso agora. Então a garota pergunta se alguém já tinha batido as botas, e quando fica sabendo da morte da Megan, a jovem diz que eles precisavam acabar com aquele ciclo para poder salvar a todos. E aí ela pega um caco de vidro e entrega na mão do rapaz, pedindo que ele a finalize. E mesmo com dor no coração, o Max faz o serviço e espera ela bater as botas ali do seu lado. Nesse momento, o cara escuta a Melanie transformada se aproximando, e o rapaz vê que em um cano ali na frente estava pingando aquela água amaldiçoada.
nada. Então, se recusando a ser devorado como a Megan, o cara bebe a água e se explode na frente da Melanie. Algum tempo depois disso tudo, a Clover acorda de um pesadelo dentro da cabana, e o Max fala que realmente pensou em ter perdido a garota dessa vez, pois ela não acordava mais. Com isso, Abe se levanta e pergunta se tinha algo de errado com suas costas, pois estava com uma sensação estranha, e vemos que realmente o cara já estava quase se transformando por completo em um mendigo. Então ela pergunta quantas noites tinham ficado ali, e a Nina revela que já tinham se passado 13 noites. Isso assusta a todos, que não tinham ideia de quantas vezes já tinham tentado, e quando a Clover vai checar no caderno de anotações, ela percebe que nenhum dos outros visitantes tinham passado de 13 noites, então aquela poderia ser a última chance do grupo. Com isso, a garota abre a janela e percebe que estava na cidade da antiga Glory Valley, antes do acidente da mina, o que deixa todos ainda mais confusos, sem conseguir se lembrar direito do que estava acontecendo, por já terem reiniciado muitas vezes. E aí a Clover finalmente se toca que a Megan não estava mais junto com eles, e mesmo procurando a garota pela casa, a Nina também não a encontra. Com isso, o Abe fala que esteve gravando grande parte das coisas até aquele momento, e decide checar as filmagens para tentar recuperar a memória e entender o que tinha acontecido com a Megan. Então nós vemos as várias vezes que os jovens bateram as botas, seja por causa de parasitas, dos mendigos e de criaturas totalmente diferentes do que vimos até agora. Em uma das filmagens, vemos que o Abe e a Max até conseguiram derrubar um mendigo e contra-atacar usando uma faca, acertando a cabeça daquela coisa várias vezes, mas não importa o quanto tentassem, ela não parava de se mexer, independente da gravidade dos ferimentos. E depois de algum tempo, os quatro chegam na última gravação, onde eles já tinham batido as botas, e a única sobrevivente era a Megan, que começou a gravar a casa no momento em que o Dr. Hill chegou para conferir os corpos, e depois que o cara foi embora, a garota fala que iria segui-lo, para tentar encontrar uma saída ou conseguir respostas, e é por isso que ela não estava presente naquele ciclo, pois não tinha batido as botas no anterior. Mas antes que pudessem pensar em seguir a garota, todos ouviram uma sirene assustadora no Peak Silent Hill, e viram que várias criaturas estavam se aproximando da casa, mas como aquela era a última chance, e a Clover estava cansada de fugir, ela diz que agora era hora de revidar, e pega uma picareta na parede de uma lanterna, se preparando para ir atrás da Megan pelos túneis e matar o Hill, pois já tinha perdido a sua irmã, e agora precisava salvar a sua outra família que entrou nessa maluquice por sua causa. E inspirados pelo discurso da garota, os outros decidem segui-la, pois se aquela era a última noite, iriam passar por ela juntos, como fizeram com todas as outras. Então eles seguem os túneis até encontrarem a janela de uma casa que precisavam atravessar, só que lá dentro, os quatro avistam a Melanie já transformada em monstro, e quando estavam prestes a sair em silêncio, outro mendigo aparece e ataca a Nina. Mas antes do pior acontecer, a Clover crava a picareta na perna do bicho, prendendo-o no chão, e ganhando um tempo para todos escaparem. Sem pensar duas vezes, os amigos correm pelos túneis até chegarem a um antigo portão de garagem, que eles conseguem fechar, trancando os mendigos do outro lado. Mas antes que pudessem descansar, o assassino mascarado quebra o vidro em cima deles com uma marreta, e se prepara para finalizá-los. Com isso, os três pedem para que a Clover vá na frente, enquanto cuidam daquela coisa. E assim que a garota sai correndo, o Max joga uma lata na cabeça da criatura, que tenta acertá-lo, mas erra o golpe. E com essa brecha, a Nina e o Abe acertam a cabeça dele com a mobília, deixando o monstro meio atordoado. E aí o Max pega uma pedra e dá um shoryuken no assassino, derrubando ele no chão. Em seguida, os três pegam a marreta e jogam na cabeça do bicho, esmagando seu crânio e o derrotando. Só que antes de conseguirem comemorar a vitória, eles ouvem os monstros se aproximando e percebem que tinham que fugir. Enquanto seus amigos cuidavam do assassino, a Clover segue seu caminho pelos túneis, até que encontra o que parecia ser o hall de uma mansão, onde tropeça quase caindo em cima de uma estaca de madeira. Mas depois de se recuperar do tombo, ela segue caminho até que a Melanie aparece e tenta atacar a garota, que consegue escapar do golpe e corre para as escadas, mas infelizmente ela é agarrada e cai lá de cima. Mas antes que sua irmã finalizasse, a Clover apela para o emocional, tentando trazer de volta a humana que existia dentro daquela coisa. E quando a criatura baixa a guarda, a Clover diz que irá sempre amar a sua irmã, se jogando em cima dela, derrubando a Melanie na estaca de madeira, o que finaliza a criatura, mas deixa a Clover ferida. E quando consegue se levantar, ela se desculpa por não ter conseguido salvar a irmã, mas promete que sairia dali pelas duas. Com isso, ela segue caminho até chegar na antiga clínica psiquiátrica, e assim que entra, ela já ouve os gritos da Megan, encontrando a amiga presa em uma sala, em frente a um mendigo acorrentado. O problema é que o bicho estava quase conseguindo se soltar, e aí vendo que tinha pouco tempo, a jovem corre até a sala onde o Dr. Hill ficava, onde encontra diversas câmeras, mostrando que eles estavam sendo vigiados esse tempo todo. Nesse momento, o doutor aparece trancando a porta e dizendo que a Clover era uma paciente muito intrigante, com um quadro de depressão severa, 2 tentativas de ir de base e ansiedade extrema. Então ele revela que na verdade aquele lugar se alimentava da psique corrompida das pessoas, para criar o ambiente mais assustador possível para elas, e que os monstros eram uma manifestação dos piores medos da pessoa mais mentalmente instável do grupo, que nesse caso era a Clover, mas antes foi a Melanie. E aí ele conta que todo mundo tinha medo de ser assassinado brutalmente, mas que a combustão espontânea era
era uma manifestação do desejo autodestrutivo da Clover. E enquanto o doutor falava, a garota olha para a mesa e vê outros papéis de pacientes que passaram pelo local. Um deles sendo o Josh, que vemos no jogo do Until Dawn, o que é uma referência bem interessante, pois mostra que as pessoas meio que estão destinadas a irem até esse lugar para se recuperarem de seus traumas, ou morrerem tentando. No caso da Clover, ela conseguiu deixar a sua obsessão pela irmã de lado e seguir em frente com a sua vida. Então agora tudo que ela precisa achar é a saída, e ela precisa fazer isso rápido, pois enquanto ela conversava com o doutor, os seus amigos estavam quase sendo encurralados pelos mendigos, até que eles encontram uma espécie de escotilha que os leva até o lado de fora, mantendo eles a salvo, ao menos por enquanto, já que o tempo estava acabando, e essa era a última chance de todos saírem vivos ou baterem as botas, se tornando parte desse lugar macabro. Sabendo disso, a Clover aproveita que o Dr. Hill não parava de falar, e vê que a água que fazia os outros explodirem estava pingando de um cano no teto, então ela arrasta o café do Hill até essa goteira, e infecta o café com aquele líquido. E pouco tempo depois, o doutor acaba bebendo enquanto divagava, falando que a Clover era a única que podia encerrar essa noite de terror, e aí ela pergunta por que o doutor estava fazendo aquilo, e o cara conta que o medo e o trauma eram suas obsessões, seu trabalho de vida, e que aquele lugar era perfeito para fazer seus estudos, e que apesar de tudo, gostaria de ver todo mundo sair dali curado e bem, mas que infelizmente ela não conseguiria tirar todos os seus amigos dali com vida, pois alguém sempre tinha que morrer. Nesse momento, o doutor começa a sentir os efeitos da água, e ela fala que dessa vez, quem iria ser o sacrifício seria ele. Então o cara parte pra cima dela tentando ferir a garota, mas a jovem empurra o cara pra longe, que acaba explodindo poucos segundos depois. Com isso, a menina pega a chave indo em direção a Megan, onde vê que o mendigo estava quase se soltando, e aí ela consegue tirar a sua amiga dali pouco antes do monstro se soltar, e juntas, elas prendem a criatura ali dentro. Em seguida, ambas começam a procurar uma saída, mas veem que outros mendigos estavam entrando no local. Por sorte, a dupla acha uma escada que levava para a saída, e correm até um lugar estranho, onde encontram uma espécie de escotilha coberta por terra. Aí, com muita força, a Clover consegue abrir, enquanto a Megan chutava os mendigos para longe. E quando as duas pensavam que iam ser devoradas, elas são puxadas para o lado de fora pelos seus amigos no último segundo, percebendo que saíram de dentro do túmulo em frente à casa, como se tivessem nascido de novo. E cansados daquela noite macabra, todos se deitam no chão para descansar, vendo que finalmente estava começando a amanhecer e que eles conseguiram sobreviver. Além disso, assim que olham para frente, o grupo vê que a chuva parou e percebem que o Abe já estava no carro esperando os quatro para irem embora logo, sem nunca mais olharem para trás. E quando os cinco saem daquele lugar, vemos pelas câmeras do Rio que o ambiente inteiro mudou completamente e que estava na hora de receber novos visitantes, dessa vez de uma cabana na neve, o que pode ou não ser os acontecimentos do game. Fala galera, o que vocês acharam desse ciclo macabro? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos como esse, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.